Conheça essa história incrível, em que a ciência confirma que anjos levaram a casa de Nossa Senhora de Nazaré para Loreto. Como a Santa Casa decolou de suas fundações e reapareceu intacta cerca de 2.000 milhas de distância, onde permanece até hoje. Em uma conferência organizada pelo Centro Cultural Amici del Timone, em Stagio Senese, Itália, intitulada A História da Mudança Incrível da Casa de Maria de Nazaré para Loreto, foi desenvolvido um tema que desafia a engenharia. Com efeito, a Santa Casa, local de nascimento de Nossa Senhora e onde o arcanjo Gabriel lhe anunciou a encarnação, está há muitos séculos na localidade de Loreto, Santa Casa de Loreto, na região de Marche, na Itália, em frente ao mar Adriático. No entanto, a anunciação teve lugar em Nazaré, na Terra Santa, onde permanecem os alicerces da Santa Casa até hoje. Quando comparados com as dimensões e características da Casa de Loreto, eles combinam perfeitamente, mas as semelhanças e concordâncias não param por aí. Como a Santa Casa decolou, por assim dizer, de suas fundações e reapareceu a cerca de 2.000 milhas de distância, onde permanece intacta até hoje. De acordo com as evidências históricas, a mudança ocorreu no século XIII. Mas como isso poderia ter sido feito, dados os poucos recursos tecnológicos da época? O movimento é atribuído a uma ação angelical, oficialmente reconhecida por papas e sustentada por santos. No entanto, tais aprovações oficiais não pretende explicar o procedimento material, que transportava um objeto de tamanho de uma casa de um continente para outro, praticamente da noite para o dia. Essa transferência, no entanto, foi confirmada por evidências históricas, documentais e arqueológicas. Mais uma vez, para espanto de muitos, a ciência confirma a Igreja. O professor Giorgio Nicolini, que dedicou sua vida de estudo e pesquisa ao caso, falou nesta conferência. Com base nessas evidências científicas, ele provou indiscutivelmente a veracidade da transferência milagrosa. Durante sua palestra, o professor Nicolini demonstrou a existência de muitos documentos e relatos de testemunhas oculares da transferência, que a ciência e o método humano não podem explicar. Ele também estabeleceu uma cronologia da mudança de local. 1. Em 9 de maio de 1291, a Santa Casa ainda estava em Nazaré. 2. Na noite de 9 para 10 de maio de 1291, ele viajou quase 2.000 milhas e alcançou Terçator, agora Terçato, na região da Dalmácia, no que hoje é Usurp. 2. Na noite de 9 para 10 de maio de 1291, ele viajou quase 2.000 milhas e alcançou Terçator, agora Tissat, na região de Dalmácia, no que hoje é um subúrbio de Rijeka, na Croácia. Na ocasião, Lísolo Frangipané, senhor feudal de Terçator, enviou pessoalmente uma delegação a Nazaré para averiguar se a Santa Casa havia realmente desaparecido de seu lugar original. Os emissários não apenas verificaram seu desaparecimento, mas encontraram a fundação sobre a qual a casa foi construída e da qual as paredes foram retiradas como um bloco. Em torno dessas fundações em Nazaré, a Basílica da Anunciação
foi construída. Em Loreto, a Santa Casa permanece firme, sem alicerces, diretamente no solo. 3. Na noite de 9 a 10 de dezembro de 1294, a Santa Casa desapareceu de Terçato e desembarcou em vários lugares da Itália. Durante 9 meses, ficou na encosta de uma colina sobranceira ao porto de Ancona, que assim passou a se chamar Posatora, do latim posetetora, que significa pousar ou pousar, rezar. Uma igreja foi construída no local como um memorial, como foi registrado na época e assinado por um padre, Dom Mateu, provavelmente uma testemunha ocular. 2 lápides também comemoram essa ocorrência. Um é de mesma época do evento e está escrito no antigo latim vulgar. A outra, do século XVI, é escrita em vernáculo e é uma cópia da mais antiga. A lápide mais antiga de Posatora já mencionava a Nossa Senhora de Loreto, deixando claro que a inscrição foi feita após a saída da casa do local. 4. Em 1295, após 9 meses de Posatora, a Santa Casa mudou-se para um bosque que pertencia a uma mulher chamada Loreta, perto da cidade de Recanati. É daí que vem o nome Loreto. 5. Em 1295 e 1296, depois de passar 8 meses neste local, a Santa Casa foi milagrosamente transportada para uma fazenda ao Monte Proto, pertencente a 2 irmãos da família Antice. 6. Em 1296, após 4 meses nessa fazenda, a Santa Casa partiu e pousou em uma estrada pública no Monte Proto, que conecta Recanati a Ancona, onde permanece até hoje. Incontáveis outros elementos atestam a verdade e história desta transição inexplicável da Santa Casa. 3 igrejas foram construídas em Ancona, 2 ainda existentes. Testamento de que testemunhas viram a Santa Casa Voadora chegar em Ancona e parar em Posatora. Além disso, em Fório, na ilha de Ischia, voltaram os pescadores que faziam comércio com Ancona, narraram os acontecimentos ocorridos em 1295. Seus relatos levaram os habitantes da cidade a erguer uma basílica dedicada a Santa Maria de Loreto. Eles também viram a Santa Casa em Ancona com seus próprios olhos. Vários bispos da região aprovaram a veneração das traduções milagrosas. Durante séculos, os papas renovaram as aprovações até Urbano VIII. Em 1624, estabeleceram definitivamente o dia 10 de dezembro como a festa da tradução da Santa Casa de Maria, Mãe de Deus. Vários papas, incluindo Paulo II, Júlio II, Leão X, Pio IX, Leão XIII, Pio XI, documentaram seu reconhecimento da tradução. Esses respectivos documentos, além do aspecto religioso em que os papas reconhecem o evento como sobrenatural, são reconhecidos como valiosos documentos pela ciência histórica. O professor Nicolini repreendeu fortemente a mentalidade materialista, por vezes agnósticas, ateísta ou protestante, que busca desacreditar a autenticidade da Santa Casa venerada em Loreto. De certa forma, essa oposição incentivou estudos mais aprofundados, que acabaram por provar que a Santa Casa realmente veio da Terra Santa. As provas incluem a composição química do material usado para a construção da casa, sua forma e muitos detalhes arquitetônicos. Alguns, negando a tradução angelical, chegaram a inventar uma história
que uma família principesca fantasiosa do épico chamado Angeli havia desmontado a casa e transportado tijolo por tijolo a pedido dos cruzados, que enfrentavam o avanço destrutivo dos muçulmanos. Essa família reconstruiu então a casa de Loreto. Tal operação, com as condições de transporte do século XIII, teria sido uma façanha mais milagrosa do que a tradução angelical. As pedras e tijolos são mantidos juntos com uma argamassa, cuja composição física e química só é encontrada na Palestina e justamente na região de Nazaré. Eles não existem na região de Marche ou qualquer outro lugar da Itália. Além disso, se a casa foi desmontada e reconstruída lugar após lugar ao longo de sua jornada, como alegado por seus objetores fantasiosos, não se pode entender como ela poderia ter mantido as proporções geométricas exatas da casa de Nazaré, cujas fundações até hoje correspondem perfeitamente às paredes de Loreto. Nem teria sido possível que ninguém tivesse visto ou ouvido a casa sendo desmontada e posteriormente reconstruída, especialmente no breve período de uma noite no centro do santuário em Nazaré e depois novamente na Croácia e na Itália. Ainda mais inexplicável é o fato de que a Santa Casa finalmente parou em uma velha estrada de terra. Nessa estrada, a passagem de animais e carruagens naturalmente abriu sulcos no centro da estrada, elevando as margens da estrada e formando valas em ambos os lados. Assim, da forma como a casa foi pousada, as suas 3 paredes, sem alicerces, estão parcialmente apoiadas no solo e parcialmente ao ar livre. Hoje, os peregrinos podem ver isso por si próprios através de um piso de vidro. A prefeitura de Recanat, aliás, já havia proibido a construção de casas em vias públicas e ordenado a demolição de todos os prédios que violassem a portaria. Como então alguém poderia reconstruir uma casa cortando a estrada sem ninguém perceber? Outro grande obstáculo vem da falta de meios daquela época para transportar uma casa inteira, mesmo que desmontasse tijolo por tijolo e pedra por pedra. Isso pesaria algumas toneladas. O transporte rodoviário provavelmente teria sido inviável devido ao atraso e à quantidade de animais e homens que seriam necessários. O transporte marítimo, embora mais viável, também seria muito demorado e sujeito a perdas devido a tempestades. Mais complicado ainda seria cortar as pedras em segmentos e levá-los intactos em uma jornada de 2.000 milhas e, em seguida, colocá-los de volta sem deixar vestígio das juntas. Esses fatores materiais, explicou o professor Giorgio Nicolini, postulam a impossibilidade deste transporte com os meios técnicos da época. Pela longa e detalhada demonstração do professor Nicolini, é claramente muito mais razoável acreditar na tradução angelical resultante de uma obra maravilhosa de Deus, para quem nada é impossível, o que operou milagres muito maiores. O fato de mãos humanas realizar tal tradução é considerado um evento ainda mais miraculoso do que o realizado pela obra dos anjos.